Pessoal daqui de casa, o Calepino inicia dentro de 3 minutos. O microfone está só na lapela dele. Vocês podem conversar aí, não tem problema. Se quiser pegar alguma coisa, mas você não sabe, né? Tá na lapela. Qualquer coisa, a gente pede a pergunta. A gente começa a transmitir online um pouco antes, porque o pessoal acompanha pela internet e vai entrando, né? E a gente sempre entra 3 minutos antes. Essa é a nossa norma do Calepino. Pessoal de casa, o Calepino inicia dentro de 2 minutos. Já tem gente dando boa noite aqui. Cláudia Bittencourt. Oi, Cláudia, boa noite, tudo bem? Pessoal de casa, o Calepino inicia em 1 minuto. Pim! Calepino! Pessoal, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa nossa atividade, que é o Calepino Conscienciológico. Hoje a nossa aula debate é de número 83, dia 10 de outubro de 2018, com o tema mais votado pela equipe aqui da Reaprendência da Flórida, que foi História e Para-História da Flórida, Estados Unidos. Quero dizer para vocês que é um tema bastante desafiador. Eu não me considero, longe de me considerar o dono da verdade absoluta, de entender a história para a história de um estado desse. É claro que a gente trouxe algumas ideias para contribuir, para conversar, mas acima de tudo eu espero a ajuda de vocês, que estão vivendo aqui, né, e vão poder passar aí a opinião de vocês, ou as percepções e para-percepções de vocês aqui, a vivência, né? Eu não sei se já participaram alguma vez de uma atividade dessa, Calepino, ou já assistiram na internet. Tá. Eu acho que assim, só é importante dizer que é uma atividade bastante aberta, né? Qual é a origem dela? A gente é voluntário da Conscienciologia há 3 décadas e nos últimos 10 anos a gente se dedicou a fazer uma grande compilação de tudo aquilo que a gente viu melhor ao longo desses 30 anos.
seja nos cursos, nas atividades, nas tertúlias, mini tertúlias do professor Valdo e também na leitura de todo o material escrito da Conscienciologia que a gente teve acesso. A gente está falando aí de todos os tratados, todos os livros publicados, a enciclopédia da Conscienciologia, então é bastante conteúdo, bastante material. A gente somou aí, hoje a gente tem um conteúdo de mais ou menos umas 22 mil páginas e a gente tem esse material está dividido em 137 arquivos e a gente está aos poucos desovando esses materiais, né? Então hoje a gente já tem aí uns 8 livros prontos, em fase de publicação ainda, e a gente está organizando material para em breve ter mais uns 10 livros aí. Acredito que dentro de uns 2, 3 anos deve ter aí quase 20 livros, né? E esse material que foi distribuído aí hoje para vocês, que tem 6 páginas, até ele é curtinho, pequenininho, geralmente a gente costuma trazer até mais conteúdo, ele é baseado nisso, algumas anotações ou percepções ou observações. Mas a gente não precisa ficar adstrito só esse tema. A gente vai conversar, é uma conversa de mais ou menos um pouco menos de 2 horas, né? E eu queria agradecer demais aí o apoio da equipe aqui da Reaprendência, da Flórida, dizer que eu me sinto honrado de ter essa oportunidade, e acho que é muito bacana essas integrações. E quem sabe, o pessoal que está em casa assistindo, que já tem 13 pessoas aí online até o momento, a turma aqui tem 8 pessoas presencialmente. Tomara que o pessoal que está assistindo agora e o pessoal que vai assistir depois, geralmente aí tem um pouco mais de 1000 pessoas que costumam assistir o Calepino posteriormente, depois com o tempo, que fica postado no Facebook. Tomara que o pessoal se anime a vir cada vez mais aqui para a Flórida e aumentar esse intercâmbio e essa inter-relação, que eu acho que é uma ajuda mútua, né? Mas, gente, indo aqui para o tema escolhido, né? Eu acho que o primeiro ponto que eu queria trazer aqui é um pouco da contextualização do estado da Flórida. Eu vou apresentar aqui a pesquisa que eu fiz e de uma maneira bastante resumida, porque você não consegue resumir o estado, uma história enorme, um monte de informação em um curto espaço de tempo, mas a gente consegue dar uma pincelada. Então eu queria contextualizar que a Flórida é um dos 50 estados americanos, é o mais meridional, é o 5º estado que mais cresce nos Estados Unidos. A principal fonte de renda aqui é o turismo, suco de laranja, finanças e a indústria aeroespacial. A gente sempre gosta de buscar a raiz da etimologia, né, da palavra. Flórida, pelo que a gente pesquisou, tem 2 origens. Uma é a deusa floral, desse nome, né, Flórida, que é uma origem devido às flores que foram encontradas pelo explorador Ponce de León quando esteve aqui a primeira vez. E a outra acepção, outra fonte, outra origem, seria devido à Páscoa Florida, que é o domingo de Ramos, dentro do cristianismo, que foi o dia quando chegou a exploração. De qualquer forma, é um nome bacana, Flórida, é um nome positivo, alegre, que evoca uma energia bacana, muito melhor do que outras cidades, como tem aí, por exemplo, lá no Brasil, eu botei uns exemplos aí, em Santa Catarina você tem Turvo, Sombrio, Tubarão, entendeu? Perto de Foz do Iguaçu você tem Cascavel, então é assim, ao menos isso é muito sério, a raiz holopensênica, né? Então, eu acho que combina bem aqui com as energias que são muito abertas, né? E aliás, esse aqui é o ponto talvez que a gente acha que poderia conversar aqui para ajudar o pessoal de casa a entender, e eu gostaria de entender melhor também, né? O que a gente vê? Existe um paradoxo. As energias aqui da Flórida, a gente observa que são energias abertas, né? Você consegue trabalhar livremente com as suas energias. Você não vê aqui, a princípio, a rigor, uma energia encalacrada, como você encontra, por exemplo, na Europa, quando você viaja, um monte de coisa antiga, um monte de coisa velha. Só que, no entanto, aqui na Flórida, gente, é impressionante a quantidade de eventos naturais que volta e meia acontecem, e a gente sabe que todos esses eventos, eles estão relacionados, ao menos essa é a hipótese da Conscienciologia, estão superentendidos dentro de um mecanismo evolutivo, né? Geralmente esses eventos estão ligados a uma reurbanização extrafísica, a uma necessidade de limpeza energética da região. Então é meio um paradoxo, você vê um ambiente que não tem uma carga de energia tão pesada, mas a todo momento sendo submetido a um estresse de renovações climáticas e tudo mais. Basta dizer que nesse momento agora que a gente está aqui, a poucos quilômetros aqui da cidade onde a gente está, que é Fort Lauderdale,
tem um furacão, categoria 4, que é o Michael, que é mais um na série de furacões ou de tempestades tropicais que atinge os Estados Unidos todos os anos, né? E aí eu me dediquei muito para tentar pesquisar e saber qual seria a raiz disso. Essa explicação que eu coloquei para vocês aqui, eu coloquei como hipótese, mas eu não fiquei satisfeito com essa hipótese. Qual foi a hipótese que a gente levantou? Aqui você tinha povos antigos indígenas por milhares de anos. A civilização moderna se considera que iniciou em 1513, mais ou menos a data do descobrimento do Brasil, pelos espanhóis, né, no caso aqui. E teve um passado meio conturbado na Flórida devido a guerras entre Espanha e Inglaterra. Teve também assentamento francês aqui, muito escravagismo com exploração para a plantação de algodão e cana-de-açúcar, e teve guerras com os índios nativos seminoles. Mas assim, isso me parece pouco para essa magnitude dos eventos. Hoje, conversando com o Rodrigo, né, Rodrigo? Eu não sei se você poderia contribuir com a gente e ajudar um pouco. Eu vi que você trouxe uma hipótese bem interessante, que é o estudo de que os furacões, eles sempre se canalizam em direção, parece, ao Bible Belt, né, ao cinturão da Bíblia. Eu queria que você explicasse um pouco isso. E, gente, aqui o Calepino é isso, tá? A gente vai trocando ideia e vai conversando. Eu estou dando uma introdução na aula, mas fiquem à vontade e vamos participando. Pessoal de casa também, tá? Fica à vontade para participar. Tem várias pessoas já assistindo. Eu estou dando já uma boa noite coletiva aí para todo mundo que entrou e está dando ok, alô, boa noite, etc. Né? A Beatriz Quadros está dizendo que não tem som. Aí a Andrea está dizendo que está normal, então deve ser problema no som dela. Então, Rodrigo, explica para nós essa questão aí do Bible Belt, que eu achei bem interessante como hipótese. Claro. Assim, se a gente vê Bom, primeiro, o que é o Bible Belt? Né? O cinturão da Bíblia é uma faixa de estados ali do sul. Se você começa ali no Texas e você vai para oeste, é mais ou menos uma faixa ali que pega Alabama, Tennessee, North Carolina, South Carolina. E a Flórida, tecnicamente, tem um aspecto interessante, né? Porque ela em parte, ela está nesse Bible Belt, em parte ela não está. A Flórida, tecnicamente, tem uma cultura diferente, né? Mas esse cinturão da Bíblia, esses estados, eles têm uma influência bem forte da religião católica, uma característica mais conservadora, mais aquela cultura da vida do campo e um legado muito forte das plantações, né, de algodão, daquelas plantações que eram baseadas no escravagismo e que na Guerra Civil era a base da defesa desse país novo que eles queriam criar, né? Esses estados ali eram parte desse país novo que se queria criar com a Guerra Civil. Mas, então, vários dos problemas ali raciais da Ku Klux Klan se manifestaram dentro desse Bible Belt. Então, a gente vê que hoje até alguns estados, alguns locais ainda tem uma energia pesada por conta disso. Aí, quando a gente coloca a trajetória dos furacões, né, principalmente nas últimas 3, 4 décadas, você vê que eles começaram, compara as últimas 3, 4 décadas com as outras 3, 4 décadas anteriores a essas, né? Você vê que eles estão entrando mais dentro desses estados do cinturão da Bíblia. Então, às vezes pelo Golfo do México, aí sobe ali para o Texas, às vezes pela lateral aqui, pelas Carolinas, né? Ou até pela Geórgia, e daí sobe. E aí você vê que, como esses furacões são enormes, né? Eles despejam muita água e é muito vento naquela região geográfica ali que tem uma característica talvez um pouco mais complexa, né, em termos de história e para-história. Daí a hipótese que talvez essa energia da água, do vento, tenha algum tipo de conexão com algum tipo de limpeza ou favorecimento, né, uma melhoria do aspecto extrafísico desses locais. Né, essa é mais ou menos a ideia. Eu acho que é uma hipótese bem interessante, sabe, Rodrigo? Agora, os demais colegas que estão aqui, vocês teriam alguma hipótese em relação ao porquê tantos furacões, tantos tornados, tantas tempestades aqui? Queriam compartilhar, não? Só o carro que está lá fora, bipando? Olha, uma coisa que é interessante pensar é que a maior parte dos furacões ele vem da África, né? Da parte ali
do Saara, né? Deserto do Saara. Uhum. E, então, assim, a energia vem de lá, passa por todo o oceano e vem para aqui, né? Vai pegando força com a água quente. Pode falar mais alto. E fica, né? Perde força ou ganha força dependendo da condição geral da natureza no momento, certo? Tem mais as correntes e tal, né? Mas eu sempre me chamou a atenção, eu não tenho nenhum tipo de análise, de conclusão nesse sentido, mas o mais interessante é o nascimento no Saara, né? Não sei se você sabe alguma coisa ali, Sérgio, mas... Não, mas essa parte de onde surge o furacão já é a parte mais por causa do clima, né? Uhum. Daí ele surge lá e ele vem atravessando e geralmente ele já começa a se formar logo no início, né? Mas isso aí que o Rodrigo falou é interessante, né? Porque essa parte do Bible Belt é bem interessante, que as pessoas que mais estão contra a parte da mudança do clima agora vivem bem nessa parte, estão sendo mais afetados por furacões agora. Não sei, a gente não sabe se tem alguma coisa a ver, mas é uma coincidência incrível. As pessoas que mais são contra a ciência estão bem nessa parte em que está sendo afetado pelo furacão. Esse furacão Michael, onde ele está pegando agora é bem nessa Bible Belt ali, né? Está pegando bem nesse pessoal que tem um certo denial, né, que não aceita a mudança do clima. Agora, uma outra hipótese que a gente pode levantar também é aí uma questão mais holocármica, né? Os Estados Unidos como nação, ele interfere muito, né, mundo afora, com todo o poderio bélico, de dinheiro, etc., que todo mundo sabe. A gente sabe que ele dá algumas bolas dentro, mas ele também dá algumas bolas muito fora, né? Então, talvez uma outra hipótese também seja isso, porque se você for pensar, você tem furacões não só aqui, né, nessa região da Flórida. Você tem lá aquele furacão de New Orleans, teve um furacão no Havaí recentemente bem forte. Então, assim, é um continente que está submetido a muitas atividades desse gênero, né? Então, a gente poderia ampliar essa hipótese e dizer que isso talvez estivesse dentro de um processo de recomposição grupo kármica ou de reurbanização extrafísica do país como um todo, né? Agora, um tema que me chama muito a atenção quando a gente fala de reurbanização extrafísica é inevitável você pensar em serenões, porque os Homo sapiens sereníssimos, dentro dos estudos da conscienciologia, eles, dentro da escala evolutiva, eles são a última etapa dentro dessa condição nossa aqui com corpo físico, vamos chamar assim. Depois disso, a consciência livre é uma outra condição. E para ter esse tipo de atividade tão intensamente, você tem que ter serenão por trás, entendeu? Então, por exemplo, eu sei que nos Estados Unidos tem um que é bem famoso, o professor Valdo falou durante muito tempo, que é o tal do esquimó, que tá ali na região de Montauk Bay, né? Em Long Island, perto ali de Nova York, de Washington, que seria até mesmo para atuar e refrear um pouco, porque ali é meio um centro do poder e muito sério, e a questão bélica, né, que tem ali naquela região. Agora, eu pergunto para vocês, eu queria ler, na verdade, um trechinho e eu queria perguntar para vocês se vocês têm conhecimento de outros serenões. Gente, esse material que a gente traz, a gente vai lendo aos poucos, vai conversando, né? Então eu vou ler aqui da página 5, o segundo raciocínio, que são anotações com base na fala do professor Valdo, da tertúlia Apriorismose Grupal. A especialidade é a Apriorismologia, dia 25 de abril de 2010. Então, isso aqui é o que a gente anotou na ocasião, tá? Uma vez vi um amparador dizendo que a coisa mais séria na reurbanização extrafísica não era eliminar a baratrosfera, mas eliminar as comunexes sectárias. Não posso dizer o que está certo, se é mais sério a eliminação da baratrosfera ou das comunexes sectárias, porque nestas os megassediadores já têm a malemolência de dirigir os outros. Na baratrosfera, todo mundo é diabinho. Nas comunexes sectárias, a liderança maliciosa milenar. Os megaparadores começaram com as centrais extrafísicas para eliminar essas comunexes. Foi devido a isso, quando alguns serenões viram o alcance da Reurbex, que decidiram renunciar à condição de serem consciências livres para auxiliarem no processo de para-reurbanização, né? Isso aqui ilustra bem a atuação dos serenões e esse processo maior, né?
de atuação mesmo, ou num grupo maior. Mas eu pergunto para vocês têm alguma informação de outros serenões aqui nos Estados Unidos? Vocês já perceberam, vocês que estão aqui há muito mais tempo, vocês têm alguma percepção? Olha, não podemos confirmar nada, né? Existe muito amparador aqui nossos exercícios energéticos, sempre a gente percebe os índios, né? E nós percebemos, acho que, não sei se o que a Mônica acha, a Ana Márcia e tal, mas em geral a gente percebe um amparo muito grande vindo deles. Então, a gente não sabe se isso... Sim, coloca a parte para falar. Qual o problema? Não quer mostrar a cozinha consciencial, cara? Não tem problema. Todo mundo sabe o que é de casa. Basicamente é isso. Tem muito amparo, a gente vê amparo de índios. Os tipos de índios são índios antigos com as penas, os cocares e tal, que não são típicos dos seminoles, né? São diferentes. Então, não sei se vocês têm alguma experiência também. Acho que eu escutei um pouco dos outros aí. Mas, a princípio, assim, amparadores mais fortes a gente vê com base indígena. Mas não nada de serenão. Entendi. Olha, eu vou dizer para vocês, eu não tenho dúvida de que aqui tem mais serenão. Mas eu não tenho dúvida mesmo, entendeu? Um serenão para os Estados Unidos é pouco, em Montauk Bay. Tem mais. Só que eles trabalham na surdina e eu acho que com o tempo a gente talvez conheça melhor ou consiga entender melhor. Talvez eles queiram se mostrar, entendeu? Mas eu sinto nitidamente que tem mais serenão, sim. Talvez tenha relação com essas aparições de ET, porque aqui tem muito registro de OVNI, de ET, Área 51 e tudo mais. E assim, tem alguns desses seres que são também serenões, né? Sim. E são amparadores, enfim. Então, acho que talvez tenha alguma relação com isso. Talvez tenha alguma relação. Você está trazendo um tema bem transcendente, mas é uma variável a ser vista. Com certeza. Outra também, talvez ali no México, eu lembro que na época que a gente ia para o México dar aula, tinha ocasiões que a gente sentia esse padrão mais intenso, além do padrão natural dos amparadores, amparo de função, etc. Mas a gente também via esse padrão mais intenso, e a gente especulou várias vezes que de repente o México, por causa do tamanho, ali na cidade do México em particular, muita gente, muita concentração, tem os terremotos, tem os vulcões, né? Então ali... Furacões também entram por ali. Agora, gente, é impressionante. Se você quer melhorar o padrão de energia de qualquer evento, você começa a falar de serenão. Dá para ver que evoca e começa a nivelar por cima. Mas, gente, o pessoal está participando. O William Klein, nosso amigo, está falando sobre os furacões. São fenômenos naturais, geológicos, e têm relação com a evolução do planeta. É o fluxo cósmico natural geológico. Furacões e outros fenômenos ocorrem naturalmente e possivelmente, conduta exceção, poderiam ter relação com limpeza. E aí ele está complementando, furacões têm as suas temporadas naturais. O Bruno Oliveira está falando, temos salvos nesse intrafísico algumas comunexes da baratrosfera ligadas aí, um índio desses Estados Unidos. Ok. Eu vou pedir para o pessoal que for participando detalhar bem e se tiver alguma pergunta, alguma contribuição, detalhar, ok? No momento nós estamos aí com 13 pessoas assistindo online. Mas, gente, olha só, nesse material que a gente trouxe aí para conversar, então a gente já falou de um tema bem avançado de pegada, que é a questão da reurbanização extrafísica. Eu trouxe, a gente sempre costuma trazer da Enciclopédia da Conscienciologia, verbetes da enciclopédia que tem relação com o tema que está sendo estudado. Eu pesquisei bastante e não encontrei especificamente sobre a história e para a história da Flórida. Senti a inspiração de trazer 2 temas e depois deixar indicados alguns. O primeiro que a gente teve a inspiração de trazer é a questão do nomadismo consciencial. Tá na página 1 isso. Qual é a definição de nomadismo do professor Valdo desse verbete da enciclopédia? É a condição rígida da consciência, quando lúcida e errante, movimentando-se constantemente de determinado locus para outro, em busca de experiências enriquecedoras para a evolução, prestando assistência esclarecedora à humanidade.
Por que eu quis trazer isso, gente? Porque assim, ó, eu não sei quanto aos demais colegas que eu estou conhecendo hoje, o Sérgio já conhecia, a Carla um pouco, mas assim, esses dois cidadãos que estão aqui, que é o Rodrigo e a Patrícia, que eu já conheço há umas 3 décadas também, mais ou menos, né? Eu acho, né? Se a gente já trabalhou junto lá em Floripa, eu sei que a gente já foi, já tiveram nos Estados Unidos, depois foram para Londres, na Inglaterra, viajaram lá por um monte de país, depois voltaram e estão aqui de novo. E eu entendo que isso é um exemplo, tá? Um exemplo de apego e desapego intrafísicos, e isso vai para a FEP. É engraçado que assim, parece não ter relação com o tema, mas eu senti uma inspiração profunda de trazer isso aqui e fazer esse registro. Para mim, vocês são 2 exemplos de globetrotters, tá? De nômades da conscienciologia. Vocês estão agora aqui, eu não me surpreenderia nada que daqui a pouco vocês dissessem: tô tendo inspiração, vou para outro lugar. A casa e o Sérgio não vão ficar. Mas nós nunca me falaram que vão sair daqui, tá? Isso não é, e também não é indireta, é só uma observação. César, Sim, Fê. nessa linha, se uma consciência livre pode abdicar da sua posição, né, e vir para o intrafísico enquanto serenão, fazer a descensão cosmoética, né? O que é mudar de país? É verdade. O que é buscar, né, a partir da inspiração dos amparadores? Então tem todo um movimento que, se um serenão, se uma consciência livre faz, a gente está nesse rumo, está na tutela direta dos serenões que estão na sustentação desses locais, que nem sempre a gente conhece, né? Agora, na verdade, a inspiração, claro, eu ia falar também do Rodrigo e da Patrícia, mas uma coisa muito séria que eu vejo é a relação com o segundo tema, que é a questão da parada produtiva, que é um verbete da enciclopédia também. Eu vou ler rapidamente. Parada produtiva é um verbete do professor Waldo, é o ato ou efeito da consciência lúcida parar, interromper ou suspender determinada atividade temporariamente, seja por minutos ou breve período, a fim de recuperar forças para o prosseguimento imediato com autodisposição física ou mental maior. Ela indica sempre inteligência, autorreflexão, maturidade e qualificação das atividades construtivas por parte da consciência lúcida, seja homem ou mulher, quando operosa. E aí vem a pergunta, no final do verbete. Você, leitor ou leitora, tem o hábito de parar de quando em quando, sem ansiedade, o próprio trabalho físico ou mental, a fim de recuperar a autodisposição? Você prossegue a atividade com ânimo renovado? Por que a gente trouxe esses 2 itens, né? Que parece que não tem nada a ver, mas para a gente tem tudo a ver. A Flórida, ela de certa forma, eu acho que ela está no inconsciente coletivo do brasileiro, como um grande sonho dourado de consumo de muita gente, né? Hoje o Brasil está passando por muitas transformações políticas e o quadro está muito indefinido lá. E isso está sendo até motivo de um debate muito apaixonado, né? De alas, há uma polarização, direita, esquerda, etc. E o que a gente vê nos últimos tempos é muitos brasileiros vindo para cá, e muitos brasileiros pensando em vir para cá, e muitos brasileiros dizendo que, a depender do resultado da eleição, vão se mudar para cá, entendeu? Eu posso estar enganado, gente, mas a sensação que eu tenho é que é relativamente perto ali do Brasil. Você pega um voo, em 8 horas você está aqui, né? Às vezes até menos um pouco que isso. A sensação que eu tenho é que isso aqui é um ponto-chave estratégico. A conscienciologia ela já teve vários períodos aqui, né? E várias investidas e várias tentativas, talvez num modelo que hoje não se adapta mais aos tempos modernos. A gente estava conversando isso com o Rodrigo, com a Patrícia, nos 2 dias que a gente está aqui conversando. Mas o fato é que a sensação que eu tenho é que vão haver reforços aqui, sabe? A gente tem muitas pessoas nossas que estão vindo morar aqui. E eu acho que isso vai ser uma realidade a muito breve tempo. Mais gente aqui, unindo forças com vocês que estão aqui, pensando num trabalho maior e na expansão da conscienciologia não só na Flórida, mas nos Estados Unidos. Eu não tenho dúvida disso, gente. Eu tenho vários colegas nossos que estão pensando seriamente em vir para cá. E não é brincadeira, não. Então eu queria fazer esse registro. E assim, você que está às vezes em casa, escutando isso que a gente está conversando, fica aí a nossa sugestão, o nosso incentivo. Eu coloquei isso aqui no início do Calepino.
para, se a pessoa quiser vir aqui sentir, passar umas férias, sentir as energias, fazer esse intercâmbio com o pessoal aqui da Flórida. Eu acho que isso tudo é muito importante. Isso me lembra eu não sei se vocês acompanharam isso, mas existe um teste que o professor Valdo criou, que era para avaliar o conhecimento do conscienciólogo. E é a prova geral da conscienciologia. E a primeira prova, ele criou todas as perguntas, né? E uma das perguntas que mais deu polêmica era em relação às férias, né? Então ele perguntava mais ou menos lá se as férias elas cabiam na vida do conscienciólogo, mais ou menos isso. Eu acho que o pessoal com ranço um pouco religioso, sei lá, ou com receio de falar, será que eu tenho direito a férias? Ficou na dúvida de responder isso. Um monte de gente errou essa questão. Foi um absurdo, entendeu? E aí depois, eu me lembro do professor Valdo desdramatizando, dizendo, gente, a motivação, trabalho, lazer e as férias integram a vida de qualquer pessoa, é importante, né? A higiene mental, né? E aí o pessoal relaxou, tipo assim, quer dizer que agora eu posso tirar férias, então... Entendeu? Porque a pessoa fica às vezes tão focada, né? Programação existencial tem que se atingir o completismo, e ela fica tão focada, tão fechada naquilo ali, que ela esquece de olhar a quantidade de vida, né, que tem fora, às vezes, daquele local em que ela atua, né? Então, gente, é isso aí. Mas só para fechar essa primeira etapa, eu acho que tem aqui esses outros verbetes que eu indico como sugestão de leitura para quem está aqui, quem está em casa também, que eu acho que tem relação não só com a questão da Flórida, mas com a questão da própria cultura dos Estados Unidos, né? Um deles, que eu acho muito sério, é a questão da apriorismose grupal, né? A apriorismose é a doença gerada pelo apriorismo, de você ter já uma série de conceitos fechados ou ideias fechadas, né? Então, vou dar um exemplo para mim de apriorismose aqui dentro dos Estados Unidos, a questão da pena de morte, entendeu? Isso para mim é um apriorismo. Você não está resolvendo o problema matando a pessoa, fazendo ela mudar de dimensão. Muitas vezes você está até aumentando o problema, porque aqui ao menos ela está na dimensão física. Quando ela passa para a dimensão extrafísica, a atuação às vezes fica muito pior, entendeu? E aqui tem um pouco também da outra coisa da apriorismose que eu vejo, a questão da perdologia. Aqui é o centro, de certa forma, do mundo hoje, né? Centro financeiro, centro de poder. E há excessos aqui, há excessos bem grandes, né? Então esse é um verbete que eu acho que vale a pena da gente ler. O segundo é um neologismo que o professor Valdo cunhou, ele falava bastante, que é o tal do Brain Washington. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, mas que é a questão da lavagem cerebral adaptada para a lavagem cerebral feita por Washington, né? Que é a questão da lavagem cerebral da guerra, que a gente vê que é uma cultura muito forte aqui. O idiotismo cultural é outro. Para mim, um item aqui bem sério da cultura é a questão das armas. Eu não estou aqui, não vivencio, eu sei que tem toda uma polêmica, mas a percepção que eu tenho, quando a gente ao menos está de fora e vê essas notícias da pessoa que tem acesso a armas de longo alcance e entra numa escola e sai matando todo mundo, é uma coisa impressionante, né? Eu vi aquelas imagens lá de Las Vegas, eu tinha acabado de sair de lá. Eu fiquei impressionado, né? A pessoa ter aquelas metralhadoras, arrumar aquilo dentro do hotel e poder atirar em todo mundo. Isso aqui é um exemplo para mim de idiotismo cultural, muito forte. Aqui teve também, né? Então, esse é um exemplo aí bem forte disso. Outro caso outro verbete que eu trouxe que eu acho interessante é a questão da toxicomania. Aqui tem muito processo de droga. Teve uma vez que eu vim aqui com a Fernanda, a gente ficou hospedado na principal avenida ali de Miami, que acho que é Ocean Drive, se eu não me engano. Ficamos num hotel ali, naquela Ocean Drive. Uns hotéis meio velhos, sabe? Em nome de ser a Art Deco, os hotéis, ok, nós ficamos hospedados ali. E eu me lembro que quando eu saí à noite do hotel para ir jantar com a Fernanda, a gente saiu na calçada e tinha o pessoal oferecendo maconha. Mas assim, era aberto, tu passava e o cara virava para ti, marihuana. E era assim na rua, todo mundo. Eu fiquei pensando, será que legalizaram aqui? Não me avisaram, entendeu? É um negócio, a gente vê que aqui tem muito disso, tá? Você está falando de Miami. Tô falando de Miami. Miami Beach. É impressionante. É impressionante, né?
Não só droga, como também várias clínicas de recuperação. Na Flórida. Hoje em dia até não é tanto droga como os opioides, né? A epidemia de opioide, de dependência de opioide. Isso é sério. Eu vi um documentário esses dias, é impressionante. Mas eles falam também daqui a questão da estatística, né? Isso é uma coisa que é levado mais a sério, a questão do número, que fica mais na evidência do que no Brasil, por exemplo. Entendi. Aqui a gente sabe que a estatística é mais confiável, em tese. E o último item ali que eu trouxe é a questão do workaholismo, que tem que se tomar cuidado. Aqui eu vejo que é uma sociedade muito do money talks, né? O dinheiro fala. Se você não tomar cuidado, você entra dentro de um rolo compressor que é trabalho, 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 dinheiro, 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 e esquece às vezes de valorizar, às vezes, aquilo que é o mais importante para a sua vida, entendeu? Que tem que haver um equilíbrio. A pessoa, claro, não vai deixar de trabalhar, mas ela também não pode esquecer as questões evolutivas, né? É muito competitivo, né? É muito focado desde pequenas escolas. É competição, né? É cultura, né? A cultura da competição. Cultura da competição, do individualismo e do materialismo. São as três coisas. Cultura da competição, individualismo e materialismo. É um bom resumo. Isso aí é um trinômio bem sério, né? Gente, deixa eu ver se tem mais algumas participações. O Bruno Oliveira complementou dizendo: ambientes antigos extrafísicos, na qual tem até hoje, ligados ao nome Vale do Amanhecer. Olha, Bruno, eu estou tendo um pouco de dificuldade em entender a sua participação, mas estamos aí abertos. E é isso aí. Quem mais estiver participando aí, ouvindo, por favor, vá se manifestando. Até agora a gente está com 16 pessoas aí no momento online assistindo à atividade. Agora, César, uma coisa. Sim, vamos lá, Carla. A gente estava pesquisando aqui, conversando sobre o que falar sobre a Flórida. Uma coisa que chamou a nossa atenção aqui, quando a gente estava conversando, é que a Flórida é um estado de, tipo uma parada, mas é uma transição. Os cubanos vieram para cá quando teve o problema com o Fidel Castro e eles pensaram que eles iam ficar só um pouquinho de tempo aqui, que era a transição até o governo americano tirar o Fidel e aí eles iam voltar. E não só os cubanos, agora os venezuelanos, mesma coisa muitos aconteceu, né? brasileiros. Só temporário, aí virou temporário permanente. Né? Os canadenses vêm para cá por causa do inverno lá, então é temporada, eles passam 6 meses aqui, 6 meses lá. As pessoas do norte do país, que também têm mais condições, têm casa de inverno aqui. Então, a Flórida é um estado de transição, né? Assim, as pessoas estão sempre, passam temporada e vão, passam temporada. Então, é interessante da gente pensar o porquê, né? E muitas pessoas também, elas se aposentam, né? Trabalham o tempo todo em outros locais e se aposentam, vêm aqui para a Flórida. Eu vou fazer um pedido para quem estiver assim mais longe, levantar um pouquinho a voz, porque está pegando só nesse microfone aqui. E aí a pessoa fala um pouquinho mais alto, vai ajudar quem está em casa ou quem for assistir depois. Tá? Mas isso é também por causa do clima e por causa da economia também. O custo aqui é bem mais barato. Né? Mas, gente, já que vocês estão animados, eu quero ouvir mais. O que vocês acham aqui da Flórida? O que vocês percebem? Vocês, como brasileiros que vieram para cá, conscienciólogos que estão conhecendo a ciência, o que vocês podem falar a respeito dessa experiência de vir para cá? Eu estou jogando pepino para vocês, tá? Mas é de caso pensado. O calepino é isso. Enquanto eles pensam, eu ia só trazer, César, que Sim. dentro disso que eles estão falando, parece que a Flórida tem essa vocação ao multiculturalismo, né, que dá suporte ao nomadismo consciencial. Então, até que ponto a Flórida não é realmente essa porta de abertura do multiculturalismo, do ambiente mais de integração entre as culturas, né, que a gente sabe que nos Estados Unidos às vezes existe um pouco de rigidez em relação a etnia, a cor, a raça, existem alguns aspectos mais sectários, né? A gente vê aqui que realmente existe uma convergência bem grande um processo que pode vir a ser muito sinérgico para os Estados Unidos. Olha, para ajudar o pessoal que vai querer falar muito daqui a pouco,
Eu recebi um e-mail da Patrícia Ribeiro, que é colega nossa que está aqui em Miami, e eu gostei muito, ela fez vários pontos aqui, e ela disse que era para contribuir com o debate. Então eu vou tomar a liberdade de ler aqui rapidamente algumas ideias dela, e eu sei que vocês produziram um material aqui bem interessante que eu li também, de 16 páginas, que eu posso pegar para falar, mas eu estou querendo deixar vocês falarem e observarem o que vocês lembram. Mas é assim, a Patrícia, ela registrou alguns pontos que ela observa importantes sobre a Flórida. Pontos positivos. Lugar de veraneio de norte sul-americanos e europeus. Isso favorece o abertismo consciencial, as pessoas ficam mais relaxadas, em clima de férias e repensam suas vidas com mais tranquilidade. Realmente é isso mesmo. Você vem para cá e esquece um pouco o mundo ou o seu ambiente lá, onde você está. Segundo ponto que ela põe como positivo é o que ela chama de melting pot. É a questão da mistura das culturas. Em especial dos países das ilhas caribenhas, América Central e do Sul. Então ela fala que isso influi nos aromas, comidas, na música, na dança, na alegria, na liberdade de expressão. E por conta dessa diversidade toda, o mood, que é o humor, né, ele se torna alegre, aberto e menos preconceituoso, principalmente do que os estados americanos do centro do país. E esse ponto ele favorece o autoconhecimento, a autoexperimentação e a autorrenovação íntimas. Eu estou dando ideias, tá? Depois vocês podem comentar tudo aqui. Vocês vão anotando, né, isso aqui é a ideia, jogar ideias para a gente debater. É possível a pessoa viver dentro da mesma forma holopensênica do seu país de origem. Exemplo, ela está aqui e não aprender a falar inglês, falar só a sua língua de origem. Seguir submisso ao tipo de trabalho, por exemplo, ela fez aqui referência aos taxistas haitianos em massa que tem aqui, né? Porém, a exposição à diversidade cultural e à oportunidade de melhoria de vida, que é o tal do sonho americano, favorece a possibilidade da renovação intraconsciencial profunda. Muitas consciências se modificam para melhor, deixando para trás amarras do passado e se abrindo mentalmente para novos horizontes, experiências e possibilidade de evolução. Aí ela traz alguns pontos que ela considera que são negativos, ou pontos a serem trabalhados. O extrafísico, ele pode ser pesado, dependendo do grupo étnico ou social. Então ela faz referência à santeria, que é a questão de Cuba e outras ilhas, a submissão e desigualdade, por exemplo, Haiti, Venezuela e outros países onde existe uma clara opressão da população na América Central, e a questão dos guetos, gueto por idioma, por religião, por país de origem, etc. Aí ela fala que nesse ponto existe uma grande oportunidade de assistência, em muitos casos os imigrantes conseguem melhorar de vida. Alguns saem da condição de submissão física, emocional, mental e financeira e pouco a pouco até conseguem construir uma realidade melhor para si e suas famílias. Mas tem um segundo ponto negativo que ela considera aqui, que é a questão da superficialidade e da plasticidade, que ela põe como exemplo as mulheres de beleza e proporções perfeitas, que é a cultura da ostentação, da beleza só intrafísica. Ela dá exemplo de venezuelanas e colombianas, mas são os homens e as mulheres que ostentam dinheiro, poder e um estilo de vida acima do que podem pagar. É a vida de aparências, né? E aí ela põe aqui para fechar o raciocínio dela, pontos neutros. Reduto de milionários e bilionários, Rússia, países da América Central e do Sul. Eu acho que é neutro no sentido que pode ser positivo, mas pode ser negativo. E a presença de imigrantes em todas as camadas sociais. Então essa aqui é uma contribuição da Patrícia, que está aqui, né? Amiga nossa, e está ajudando. Mas agora eu passo a palavra para vocês. O que vocês acham que vale a pena comentar mais aqui da Flórida? Um ponto interessante também, né? Digamos que alguém do Brasil diga, não, vou para a Flórida porque eu quero levar conscienciologia para os Estados Unidos. Provavelmente não vai levar conscienciologia para os Estados Unidos, vai levar para o México, para a Colômbia, para as ilhas do Caribe, porque a gente aqui, o contato que a gente consegue é com esse pessoal. De vez em quando vai aparecer um americano perdido, mas da Flórida você atinge toda a América Central, toda a América do Sul, e você consegue passar conscienciologia para esses países. Né? Para Estados Unidos não é que é impossível, mas né,
Parece que é mais fácil a gente alcançar os colombianos, os porto-riquenhos, os mexicanos. Por que você acha, Sérgio e colegas aqui, essa dificuldade tão grande de conseguir atingir as pessoas autóctones, né, os americanos de raiz aqui? Por que essa dificuldade? Não sei, é uma teoria talvez, né? Não sei se o Rodrigo, a Patrícia, o Carlos, o pessoal aqui concorda, né? O americano, ele gosta muito das ideias que são dele, né? Então ele tem um pouco assim, talvez a conscienciologia, a hora que nós tivermos professores americanos, vai ter mais americanos seguindo, quando colocar mais o deles na conscienciologia, talvez. O dedo deles, talvez, daí eles possam seguir mais. Porque por mais que seja um país com essa imigração tão aberta, há um certo, eles se fecham nas ideias deles, às vezes, em algumas coisas. Não sei, é um pouco contraditório isso, mas... Eu acho que essa é uma resposta longa, né? É multifatorial. É multifatorial. Tem essa questão de, claro, a gente sempre tem a tendência, né, de valorizar as coisas mais... ou que são validadas, né, na mesma cultura. Mas tem uma série de outras questões, até de, por exemplo, de didática, as referências, né, do ponto de vista ali de treinamento de professor, por exemplo, as referências, os exemplos, quando a gente treinava professor para dar aula em inglês e para dar aula nos Estados Unidos, a gente falava muito isso, os exemplos são diferentes. Então, por exemplo, no Brasil, se eu falar, eu faço uma referência ao Allan Kardec, ok, é uma coisa mais ou menos universalmente conhecida, né, por causa do espiritismo, etc. Aqui nos Estados Unidos, isso seria uma referência mais de nicho. É possível que as pessoas conheçam, mas como o espiritismo não tem essa presença tão grande aqui, você tem que adaptar. Então você tem que talvez fazer uma referência ao espiritualismo, aí que é diferente, mas que ainda assim não é universalmente conhecido. Então aí as referências que talvez sejam mais fáceis de entrar o trabalho de energia, né, a gente fala de Ti, ou a questão de autoconhecimento, né? Mas os nomes, as referências, as teorias são diferentes. Acho que isso é um aspecto. Outro elemento também, do ponto de vista do professor, do conscienciólogo, é a pessoa entrar de maneira mais profunda na cultura americana, né? Então, às vezes, para a gente fica difícil entender que tão longe eu digo, qualquer pessoa fora de uma cultura, às vezes fica difícil entender que tão longe você está daquela cultura. Se eu fizer uma referência ao chacrinha no Brasil, isso é uma coisa muito específica, mas acho que a maioria aqui vai entender e vai conseguir capturar o que significa o chacrinha na cultura brasileira, certo? Certo. Se eu fizer uma referência dessa, né, na cultura americana, já é mais difícil, entendeu? Então, o que significa o Dr. Seuss? Você entender que aquilo ali é uma coisa infantil e que é uma coisa leve. Então, essas referências culturais, eu acho que elas são fundamentais. A gente tem que mapear os exemplos na hora de explicar a conscienciologia. Isso é uma coisa que pode ajudar bastante, né, a ter essa conexão. Porque tem gente interessada, entendeu? Isso nas aulas, nas atividades, tudo que a gente fez aqui, claro, numa escala muito menor comparada com o Brasil, mas naturalmente tem gente com curso permissivo, tem gente que tem interesse, né, nesse tipo de ideia. Eu acho que o nicho também tem sobre a experiência quase morte que ocorre em hospitais e tudo. Isso é um link. A near-death experience, né? Perfeito. Tem um chamado por aí. Também com relação à didática e à maneira de apresentar, existe uma diferença sociológica, né, o que eles chamam da distância, né, como na distância de autoridade, né, acho que esse que seria a tradução do termo, mas quer dizer que tão inclinado você estaria, qual seria a sua tendência a questionar uma pessoa numa posição de autoridade. Então, quando eles fizeram uma pesquisa mundial em várias culturas, os Estados Unidos ele está na menor distância e o Brasil ele está mais para o lado da maior distância, né? Na maior tendência a aceitar o que uma pessoa fala em uma posição
hierárquica ou em uma posição de poder. Então o professor, ele se qualifica, né, nessa posição. Então aqui a gente via as pessoas, claro que é difícil generalizar e sempre a gente vai ter exceção, né, mas dando aula no Brasil e comparando com as aulas aqui nos Estados Unidos, a gente via as pessoas muito mais questionadoras, certo? E muito menos pacientes. Às vezes a gente tinha, no Brasil, a gente brincava, né? Dizia que você chama um amigo, olha, vamos lá numa palestra, sobre o quê? Um negócio lá, vai lá e vamos dar uma olhada, entendeu? E aí o cara vai, ele vai escutar, vai ficar lá 1 hora e no final ele vai fazer a avaliação dele. Aqui, se você fosse chamar o amigo, de novo, é uma generalização, né? Mas a tendência mais é a pessoa perguntar, tá, mas o que é a palestra? Quem que vai dar a palestra? Qual que é a qualificação dessa pessoa para falar sobre esse assunto? O que eu vou retirar, né? O que eu vou tirar dessa palestra? Qual que é o benefício? Qual que é a vantagem? Então você tem que fazer toda uma apresentação, porque tem esses elementos da cultura que são diferentes, né? Então eu acho que que é uma cultura mais prática, né? Isso. É pão, queijo, não tem muito pragmático. Quanto tempo vai demorar? Eu tenho que acordar mais cedo, eu tenho que fazer a cozinha, eu tenho que levar as crianças na escola, é tudo muito prático, né? É cultural mesmo. Uma coisa assim que para mim é muito claro, gente, é o seguinte: a conscienciologia, ela não é uma ciência para ficar distrita ao Brasil. Mais do que nunca, ela tende a ter uma internacionalização. Acho que vocês estão acompanhando que agora em novembro vai ter um evento importante lá em Estrasburgo, onde só do Brasil está indo mais de 200 de pessoas, fora as pessoas de lá que vão participar. Então, assim, é um evento para centenas de pessoas, um evento importante lá na Europa. A sensação que eu tenho é que, até em função também dessa diáspora que pode acontecer, das pessoas se mudando do Brasil, eu já comentei que eu acho que vai vir retalhos dos Estados Unidos, e para mim uma das portas de entrada evidentes é aqui, a questão da Flórida, que é onde já tem muita gente, e daqui vai se ampliar o trabalho. Então eu acho que isso é uma coisa séria, tá? Eu sinto energia e eu peço para vocês refletirem sobre isso. É uma contribuição que eu dou, mas que para mim é bem evidente, tá? Que isso vai acontecer. Gente, nós estamos aí com 21 pessoas online. O pessoal hoje em casa está meio modesto aí, até porque talvez não entenda tanto o tema, mas fica o convite para o pessoal participar. Eu queria aqui continuar a trazer alguns pontos, aí já do levantamento específico, na página 2, que a gente fez aqui sobre a questão da Flórida, mas também dos Estados Unidos, algumas observações até certo ponto óbvias para quem está aqui. Mas, às vezes, para quem está fora olhando e quer conhecer um pouco mais, a pessoa começa a ter uma visão. O primeiro item a gente tirou ali do livro Sem Testes da Conscienciometria, Teste da Centragem da Sua Consciência, página 16. É um livro antigo do professor Waldo. Conforme a cultura e o ambiente, as molduras secundárias escravizam muito mais. Em certas cidades da Califórnia e Flórida, Estados Unidos, vive-se com fartura, porém escravizado à locomoção. Ali perde-se elevado percentual da existência intrafísica indo de um lado para outro, como rotina diária, porque há distâncias enormes. Então, isso aqui eu achei uma coisa bem específica, né? Ao mesmo tempo que é bom você ter esse espaço entre as construções, coisa que no Brasil não existe, vocês veem que lá é tudo uma casinha encostadinha na outra, né? Essa diferença. Perfeito. Mas assim, ao mesmo tempo que você tem esse lado bom, que dá essa expansão do pensamento, existe, e eu acho que também ajuda a trabalhar muito com energia imanente, tá? Isso para mim é bem evidente, o fato de você ter esses espaços maiores. Mas tem esse lado ruim, que você fica dependendo do carro, né? Que é semelhante a Brasília, né? Brasília é isso. Você não consegue andar de um lado para o outro sem carro. Foz do Iguaçu um pouco é isso também, né? Eu não sei se vocês conhecem Foz do Iguaçu, mas esse calor que está fazendo agora aqui, de 30 e poucos graus, que eu sei que é mais ou menos o final do verão, lá em Fichinha. Lá no verão mesmo, eu já peguei 51 graus. Mas a média, assim, no verão mesmo, é 45, 47, entendeu? Então, assim, quando a gente fala de calor, é calor mesmo. É pico ali em fevereiro, março.
E em julho a gente tem temperaturas até abaixo de 0 às vezes, né? Onde eu lembro que os 3 primeiros anos que eu fui morar em Foz, que foi nos idos de 2005, eu perdi o meu sistema de aquecimento solar, que eram as placas solares. A água congelou dentro da placa solar, porque atingiu 0 grau, congelou e ela estoura, né? Toda a tubulação de cobre. Tive que trocar toda a tubulação, até descobrir que eu podia botar um sistema de ventilação, de circulação forçada, né? Mas vocês verem, né? É uma cidade de extremos. Então esse aqui é um dado importante da gente ver. Isso aqui é sério porque é o seguinte: se você fica muito tempo dentro do carro, a tendência sua é você se transformar num homo motorizados, né? Você começa a considerar o carro a extensão do seu corpo. E aí você começa a ficar com a sua pensanidade formatada. Eu não sei se aqui tem as filas que tem no Brasil, né? Florianópolis, por exemplo, você está demorando 1h30 para entrar na ilha, 1h30 para sair. São 3 horas diárias. Isso é basicamente o horário mais meio de pico e meio não de pico, entendeu? Mas se você for ver 3 horas por dia dentro de um carro, ao longo de uma semana, são 15 horas dentro de um carro, né? Isso é como se você tivesse um dia inteiro trabalhando dentro do carro. Isso é muito sério, né? Gente, eu agora vou começar, já que eu cutuquei o pessoal resolveu participar mais. Então eu vou ler aqui algumas participações. William Klein: concordo com César, tem muito sentido a conscienciologia não ficar apenas no Brasil. Os EUA funcionam muito bem para a divulgação da conscienciologia, especialmente a questão do idioma inglês mais universalizado. É isso mesmo, né, William? Agora, talvez, devido às peculiaridades aqui da cultura, tivesse que ter uma estratégia diferente, né? É aquilo que o Rodrigo falou. Enquanto lá você pode chamar para uma palestra presencial, eu acho que os tempos hoje são outros. Você tem que ter boas plataformas online, né? Bons sites de acesso, muito conteúdo gravado, palestra gratuita gravada, para aí a pessoa ser convidada para vir fazer cursos. Eu acho que esses cursos, boa parte pode ser online também. Mas eu sei que a Reaprendência está vendo isso e com a competência que é da sua característica. Então, aqui eu só estou dando pitaco, mas eu acho que eu só estou chovendo no molhado, vocês já estão pensando nisso. Bruno Oliveira: há ambientes do extrafísico, como o Comunex na baratrosfera, salva por uma consim aqui no Brasil com diretas relações de índios dos Estados Unidos. Isso ligado a uma seita chamada Vale do Amanhecer. Ah, agora eu entendi. Rituais feitos e com crenças particulares. Essa consciex que programa esse grupo também há semelhanças esdrúxulas com o tema para visual Grupo Karma e Reubanização. Tia Neiva Clarividente, pela fundadora, ressomei uma família com essas características em termos de viagens astrais. Foi só uma anotação que coloquei sem tocar em nomes ou títulos que soou confuso. Perdão. Bruno, eu acho interessante você falar aí da Tia Neiva do Vale do Amanhecer. Isso é uma comunidade que tem lá perto de Brasília. E é bem assediadona, tá? Com todo respeito, é muito assediada, muito acima da média. É um negócio muito pirado. As energias, eu já tive a oportunidade de ir lá presencialmente. E falo para você, é interessante que na minha última vida eu fui padrinho de casamento da Tia Neiva. E eu acho que a intenção dela não era transformar aquilo que se transformou o Vale do Amanhecer. Isso é interessante, né? Vai entender um negócio desse. William Klein: o ideal será termos séries físicas próprias de CES no ZEUA e também todas as obras do professor Valdo traduzidas por inglês e disponíveis na Amazon em livros físicos. Concordo com você, é isso aí. Eu acho que um passo importante que foi dado agora, recente, vocês devem ter acompanhado, 700 experimentos. Só com delay de quase 20 e poucos anos, mas tudo bem, né? Mas saiu, né? Melhor sair do que não sair. A Eliane Bianchi Vosló, acho que é a dupla do Rui, né? Do Rui Bueno. Ela está falando: uma sugestão de evento para a Reaprendência Flórida é trabalhar o tema do livro Antidesperdício Consciencial, da autora Eliana Manfroy. É um livro que foi lançado lá, muito bom. Recém-traduzido para o inglês. Poderia convidá-la para palestras e cursos aí, em algum momento. Acho que ajudaria muito a tratar desse tema nesse Holopensene de consumismo e da Money Society. Então é isso aí, fica a sugestão. Vocês sabem que a nossa amiga Eliana, ela é bem pra frentex, assim, bem animadona.
Eu acho que se vocês fizerem um convite para ela, é bem possível que ela pegue o marido e diga, ó, vamos para lá e traz mesmo e vem, entendeu? Bruno Oliveira, aliás, não sabia da relação com a IAC, então pensei ter conscienciologia só no Brasil. Chefe, eu não entendi direito mais uma vez, mas beleza. Realmente a IAC era uma instituição, né, ligada à CCCI lá de Foz, e hoje eles fazem um trabalho independente. William Klein, perfeito, César. Atividades EAD online. E temos o Rodrigo e o Malcolm no Z. É isso aí mesmo. O Malcolm é bom a gente encher o saco dele, né, o William? O Malcolm, eu conheço ele, gente, também há 30 anos. Eu estou me sentindo, às vezes, meio velho já. Mas, aliás, eu vou me encontrar com ele quarta da semana que vem. Vamos encher o saco dele, tem que participar mais. É muito mental soma bom para decolar com Conscienciologia em inglês nas atividades EAD. Conto com os dois. É isso aí. Fala, Fê. Aproveita só para esclarecer que esse não é um evento da IAC, esse é um evento da IEC perfeito. em parceria com a Repreendência que tem sede aqui na Flórida. Perfeito. A Fernanda está pedindo para relembrar o seguinte, essa atividade aqui, Calepino, essa edição é de número 83, né? Ela é uma atividade da AIEC, Associação Internacional para a Expansão da Conscienciologia, que não tem nada a ver com a IAC, e que está sendo realizada especialmente aqui na Flórida, com o apoio da equipe local da Reaprendência, que é outra IC ligada à CCCI. Ok? Mas, gente, voltando aqui à nossa vaca fria, eu queria ler para vocês algumas coisas que a gente achou, que são resumos, né, das cidades. Isso aqui é do Homo Sapiens e Urbanizados, página 293. O professor Valdo começou a colocar algumas ideias que seriam as características dos holopensenes das cidades. Então é mais a título de curiosidade. Ele caracterizou Miami como uma cidade do consumismo, Orlando como a capital do turismo, do lazer. A cidade capital da América Latina, Miami, Flórida. Cidade shopping, essa aqui que nós estamos fazendo a atividade. Não entendi que é o Fort Lauderdale. Eu entendo bem. Cidade shopping. Deve ser por causa de Sawgrass, né? Sawgrass, né? Deve ser. Mas acho que não é só isso, também uma série. Sawgrass em Weston ou é Fort Lauderdale? Não é Fort Então, o professor Val tem que, acho que arrumar aí, não é Fort Lauderdale, é Sunrise. Miami, Flórida, ciclo de furacões e campanhas de alerta. Isso aí é páginas também 296, 298 e 299. É toda uma parte ali do Homo Sapiens Urbanizados que fala das características de cidades. Uma coisa que eu achei bem interessante, não podia deixar de trazer aqui, é que de vez em quando a gente vê algumas notícias bizarras, né? E geralmente essas notícias bizarras têm relação com os Estados Unidos. No Brasil tem um site que é o mais acessado de notícia do país, que é o G1, que é da Globo, né? Eles têm até uma seção chamada Planeta Bizarro. Quando você entra lá, você vê muita notícia dos Estados Unidos. Essa aqui eu achei interessante, e ela inclusive também está no Pacíficos, na página 48. É a questão da síndrome da ectopia afetiva. Eu não sei se vocês já estudaram isso, síndrome da ectopia afetiva, mas é quando a pessoa ela desloca o afeto dela para algo errado. Ela pega, por exemplo, ela se apaixona por cachorro. Aí ela começa a fugir do relacionamento com seres humanos e começa a ter um monte de cachorro. E daqui a pouco ela está com 10, 20, 30, 40, 50 cachorros. Isso é um exemplo clássico de CEA, síndrome da ectopia afetiva. Ela desloca o afeto dela para um objeto errado, vamos chamar assim, e daqui a pouco amplia aquilo ali a níveis inimagináveis. Essa notícia eu achei interessante, que foi matéria há uns anos atrás no Globo. Multimilionário. Isso aqui é uma curiosidade, tá? Segundo a controvérsia dos jornais, os representantes legais de Gunther IV, pastor alemão, cachorro multimilionário, herdeiro de vasta fortuna ou de 200 milhões de dólares, em 99, da condessa alemã Carlotta Liebenstein, falecida em 92, estava em tratativas para comprar a suntuosa mansão de 200 suítes em Miami.
considerada a mais cara da região, do ator Sylvester Stallone, estimada em 27 milhões e meio. Eu achei curioso, porque assim, hoje a gente andou bastante aqui na região, e eu vi que realmente as casas aqui têm casas mansões, né? Muito caras e com certeza com valores até superiores a esse. Mas eu não posso deixar de registrar que é uma notícia, no mínimo, sui generis, que é exemplo da desviaciologia, que a gente estuda tanto, ou da perdologia, né? Que é você desperdiçar. Eu acho que vocês estando aqui, vocês têm que levar isso muito a sério. Porque quem está nos Estados Unidos hoje está, em tese, como eu comentei, no fulcro hoje do poder econômico, financeiro. Os produtos que vocês têm aqui, eles são os melhores produtos do mundo. Até porque se não for produto muito bom, não se mantém no mercado americano. Só que isso tem um ônus, tá? Para o restante do planeta. Então tem essa contraparte que tem que ser vista, tem que ser analisada. Então é isso. Ao mesmo tempo que vocês estão aqui, vocês têm uma baita de uma oportunidade, vocês também têm uma baita de uma responsabilidade. Para mim é muito claro isso. Entendeu? Agora, a CEA também, que é interessante, a síndrome da ectopia afetiva, ela está no homem, no Pacíficos, né? Uhum. Nos sapiens pacíficos, porque é a base do belicismo. Isso que é interessante também, né? Uhum. A gente vê muitos exemplos aqui de CEA e tem a característica do belicismo, né? E tem essa conexão. Quando você se apaixona, por exemplo, por armas, não deixa de ser. A pessoa que tem uma hoploteca, né? Que é a coleção de armas dentro da sua casa. Nós tivemos um exemplo que um vizinho que nós tivemos aqui, recente, ele mostrou uma foto de uma arma que ele tinha, e uma metralhadora, né? E ele deu a metralhadora para uma criança, acho que era o sobrinho dele, e ele tirou a foto e mostrou pra gente. Ele falou, olha que lindo, aqui a foto, a criança segurando. Eu falei, eu tentei começar a conversar com ele, mas quando eu olhei para ele, a sensação assim, não adianta, o que eu vou explicar para ele, sinceramente? Eu não sei o que eu vou dizer para ele. Tira a arma dessa criança, porque ela pode se machucar, eventualmente, tem bala aí dentro, como é que tá, ela tá armada ou não tá? Mas foi um choque tão grande que eu fiquei quase um mês pensando o que eu poderia ter falado para ele para ajudá-lo a refletir no que ele estava fazendo, porque era um absurdo aquilo. Mas é um absurdo para mim, para ele era uma diversão. A irmã dele tem 2 metralhadoras, ele tem uma, e ele vivia do nosso lado. Então é uma coisa para pensar, né? Para avaliar. Eu acho que a quantidade de armas, né? E segundo ele, a gente pode mapear as pessoas que têm armas perto da gente. Então ele falou, não, mas ali tem mais, ali tem outra, etc. Então você está no meio disso, né? Teve um caso que aqui eles usam como diversão. Você tem um local que você vai lá para atirar, né, o gun range. E aí tem uns programas que você começa com uma arma simples, né, com uma pistola, aí depois você vai com uma escopeta, depois um rifle, até chegar na metralhadora. Então tinha um local que eles fizeram uma promoção, tipo $150 você fazia todo esse caminho. E uma família resolveu dar esse presente para a filha de 10 anos de idade. Então, e a filha teve esse acidente, ela não conseguiu segurar a metralhadora, ela apertou o gatilho, matou o instrutor, matou ela mesma e deu um problema tremendo. Quer dizer, um apriorismo absurdo, né? Só posso dizer o seguinte, é uma loucura coletiva, né? Agora, é impressionante. Sérgio, ali em Pompano Beach você tem uma fábrica de armas. Agora tem uma fábrica de arma, aquele rifle, Kalashnikov é feito aqui perto da gente agora. A fábrica vem para cá. Eles botaram um outdoor. Tem gente que está contra, né? Pedindo para tirar a fábrica dali, mas por causa de impostos. Vocês podem ter certeza, se isso aí for levado adiante mesmo, aí começa a justificar um monte de furacão. Mas aí começa a entender melhor talvez esses furacões. Porque assim, mexer com arma e produzir arma é uma das coisas mais pesadas que tem. Isso gera um problemão. A Taurus brasileira vende muita arma. Até aqui em Pavão inteiro. Agora, uma coisa que eu acho interessante de registrar para quem está em casa é o seguinte, eu já tive oportunidade aqui na Flórida de ir, por exemplo, nessas lojas de
de material de pesca, de esporte e tudo mais. Você chega lá, tem a arma, tem bala para vender e assim, e um monte de gente, tá, gente? É que nem supermercado. Você chega lá, você escolhe o calibre, escolhe o tipo, escolhe... Então, assim, é uma loucura coletiva. É um shopping de armas. Mas é uma visão, a questão do consumismo, da variedade, minimizado nesse sentido da liberdade da pessoa até ir lá e comprar uma arma. É absurdo, mas dentro de um contexto. Porque a arma é negativa. Dentro da Constituição Americana, eu, se quiser, por exemplo, comprar um carro brasileiro, eu posso comprar e dirigir se eu quiser. É meu direito. Então a arma é, dentro do consumismo, um direito que eu também tenho. Então, mas tem gente aí que você vê de vez em quando, tem cara andando com um carro aí russo, um carro. Não é que nem no Brasil que você não pode. Se você é um brasileiro, não posso trazer um carro alemão. Eu não posso. Se eu morar aqui, eu também eu posso tomar um whisky. Aqui é muito liberal, né? A cultura do. E a arma, infelizmente, é o discurso, né? Mas fica esse discurso mas armado. Não é só de como você vê lá Las Vegas, é tudo permitido. De Las Vegas e você pode ter a prostituição, é legalizada. É dentro da Constituição Americana. É o meu direito como cidadão. Eu posso fazer o que eu quero, quando eu quero, na hora que eu quero. É a questão da liberdade individual, né? Mas a questão é que quando você começa a botar a navalha na mão de criança, naturalmente a criança vai se cortar. Inclusive, nos últimos anos, vários estados baixaram a idade mínima para ter arma. Com 6 anos já pode. 6 anos? 6 anos de idade. Nossa Senhora. Já legalmente pode ter uma arma. É que tem um contexto aí também, né? Não que eu concorde com o contexto, mas a ideia é porque algumas famílias eles querem ensinar a criança a caçar desde os 6 anos. Tá? Eles têm o interior é assim, né? Lá no Midwest. Exatamente. O cara mora lá no... Mas então isso a gente também tem visto muito aqui, que é a questão rural versus urbana. Então, claro, em centros de aglomeração urbana tem uma série de coisas que não faz sentido. Você não vai andar a cavalo no centro de Miami, né? E aí do mesmo jeito, essa questão de armas, a idade mínima, para quê, por quê, às vezes se perde no debate, né? É que nem a carteira de motorista, né? Aqui você pode tirar a carteira com 16 anos, também permitindo um transporte público. Perfeito. Entendi. Gente, o Bruno Oliveira está falando, coloca meu nome na TENEPS, aqui é pesado sim, eu quero ir para a Conscienciologia, eu não estou travado. Aliás, desde antes da decisão do Valdo. Ok, Bruno, vamos colocar na TENEPS aí. William Klein, isso aí, César, enche o saco do Malcolm Tafney e do Rodrigo também. Estamos na fase executiva da ProEx. Temos mais algumas 2 ou 3 décadas para fazer decolar a Conscienciologia em AD em inglês e outros idiomas. É pouco tempo, Cordioli. Vamos acelerar. No time to lose. Tá bom, William. Concordo com você. Vamos adiante. Gente, aí eu trouxe mais uma notícia que é outra bobagem aí de idiotismo cultural, que é a questão dos charutos sendo vendidos na Disney, do Emerson Fittipaldi, mas não vem muito ao caso aqui. Vamos adiante. Agora temos toda a parte aqui do próprio arquivo Calipino Conscienciológico. E aí são comentários genéricos e também algumas coisas em relação com os Estados Unidos, né? Como é que vocês querem fazer? Querem que a gente vá lendo e comentando? Vocês querem trazer outros temas? Porque assim, a gente já fez um core básico da aula. Estamos com 1h10 já de conversa, por incrível que pareça, o tempo voa, tá? E nós temos basicamente uma meia hora final. Então, a gente pode pegar aqui, começar. Vocês podem pegar algum tema que chame a atenção, a gente pega, lê e comenta, que é a dinâmica normalmente do Calipino. Vocês podem trazer outros temas, a gente pode também pegar outras coisas para falar. Enquanto a gente vai pensando, eu ia perguntar para o César se o que você lembra da identificação do serenão esquimó. O que o Valdo falava desse tipo de coisa, ou do serenão, ou da identificação, qual foi a época mais ou menos? Não sei se você tem informação disso aí. Até onde eu sei, o esquimó ele tem esse nome porque ele tem a ligação dele
é com tribo indígena, né? E não é em Long Island, seria ali naquelas ilhas daqueles índios que pescam na região ali de Montauk Bay, entendeu? Então, onde eu sei, isso foi na década de 70, 80, os primeiros contatos que eu acho que o Valdo teve, e ele seria uma pessoa de meia idade na época, entre 40 e 50 anos, hoje provavelmente deve ter já os seus quase 70 anos, entendeu? Já deve ser uma pessoa já de mais idade, e ele trabalhava bem artesanalmente, até onde eu sei, entendeu? Porque era um índio, estava escondido lá dentro na tribo indígena. Então, provavelmente pescando dentro dessa linha, entendeu? É isso. Eu acho que eu escutei alguém comentando lá de fora sobre aquele... Como é que era o nome daquele lá da Califórnia, que talvez fosse também um orientador evolutivo? O Lloyd Dinkins. Assim, o Dinkins-Peel, o professor Valdo, ele fez algumas referências, algumas vezes. O Paulo André é um estudioso dele, eu tenho também o acervo, tem foto dele, histórico de vida, biografia. Eu cheguei a comprar inclusive uns que ele era advogado, né? Então eu cheguei a comprar umas teses dele defendendo como advogado, como instrumentos de rapport. E ele hoje é um dos amparadores que atuam com a equipe extrafísica da EC. Ele ajudou a gente muito na questão da materialização desses grandes projetos, das construções lá, mas uma linha de trabalho dele é a questão da mídia, né? Então a gente está mexendo hoje com a rádio, com a TV Cognópolis, ele está incentivando nessa área. E realmente o Valdo chegou a comentar em alguns momentos que ele poderia ser um evoluciólogo, mas ele não foi categórico dizendo, é um evoluciólogo. Só falou que poderia ser, entendeu? Mas o professor Valdo, ele era assim, às vezes ele falava que poderia ser, e daqui a pouco ele voltava, desconversava. Eu acho que isso faz parte da cortina de fumaça que às vezes você joga. Isso é a própria condição dele, né? Se você perguntasse para ele, professor Valdo, o senhor é um desperto? Nossa, durante anos eu vi ele falar que ele era um desper, um desassediado permanente. Ele não se considerava total porque ele ainda era sujeito a alguns assédios e porque tinha acontecido uma vez um incidente que um assediador tinha jogado através de uma outra pessoa uma máquina de filmar ou de não sei o que em cima dele. Ele vinha com umas coisas assim. Aí daqui a pouco ele já falava, já assumindo uma condição de evoluciólogo, entendeu? Agora, no final da vida dele, só por curiosidade, né? Teve um círculo mental somático, Serenês, lá em Foz do Iguaçu. Isso já estava bem perto da dessoma dele, foi em 2013, né? Ele chegou, mais ou menos em 2013 que eu lembro, ele chegou e nesse círculo mental somático que foi lá, está gravado, até onde eu sei, mas não foi exibido assim online, ele chegou e contou uma experiência que ele teve, onde 5 serenões vieram visitar ele na casa dele, ali no CAEC, e que falavam para ele que ele já era um deles, né? E aí ele assumiu publicamente a condição de geração serenal. Só que falava muito discreto, ele não ficou falando isso outras vezes, ele só falou naquele evento, naquela ocasião, e ele chegou e deixou bem claro, ó, gente, para mim seria muito, muito fácil eu não falar isso, porque eu sei que essa informação pode dar muita celeuma, muito problema, vai ter muita incompreensão, vai ter muita gente que vai dizer, nossa, é um absurdo eu estar falando um negócio desse. Mas a questão é essa, eu passei por essa experiência extrafísica, para mim é uma realidade, eu tive a visita de 5 serenões e um deles me chamou a atenção se eu já tinha me tocado que eu pertencia a esse grupo, já, devido a todo o trabalho que foi feito, entendeu? Agora aí ele falava que o mais importante não era o caso dele, o mais importante era cada um fazer a sua relação de conquistas evolutivas e tentar se encaixar ou se adequar ou se identificar dentro da escala evolutiva, entendeu? Aonde que a pessoa se enquadra. E a partir daí várias pessoas começaram a fazer as suas relações. Então um começou a fazer relações evidentes da despertologia, o outro relações evidentes de tal condição. E ele deu uma força para as pessoas começarem a assumir mais, entendeu? Um papel evolutivo, uma posição evolutiva, né? A desperticidade é um dos itens mais sérios, né? Mas é isso. Ok? Fala, Grace, você está assistindo aí? A Grace é diretora administrativa da ECTA.
Marília Santana também está assistindo. Valfrido dos Santos está dizendo boa noite, cheguei agora. Boa noite, Valfrido. A Gelaine está assistindo, a André Teixeira está assistindo. É todo o nosso pessoal aí, a Claudete lá de Foz, todo o nosso pessoal aí que acompanha. Então, gente, como é que vocês querem fazer? Vamos pegar aqui, vamos comentando? Ou tem algum tema que vocês têm curiosidade para a gente conversar, debater? Também, enquanto o pessoal vai pensando... Nós vamos falar, enquanto o pessoal está pensando, a gente não consegue falar. Fique à vontade. Fique à vontade para falar. Não, eu queria ouvir a percepção de vocês, a energia, principalmente... a percepção geral, o que vocês sentiram da chegada. Vocês já conhecem várias partes aqui da Flórida, né? Aqui mais lá para baixo, para o sul, Miami, Fort Lauderdale, Orlando, os parques. O que vocês veem de relevante, o que você acha que vale a pena em termos de energia, de desafio? Assim, o Rodrigo, tem vários pontos que chamam a atenção. Eu acho que um primeiro ponto muito sério é a questão da energia imanente. Como eu falei, aqui não é fechado, aqui é aberto. O Holopensene é aberto e isso ajuda muito. Então você tem muita energia imanente, você pode trabalhar com energia o tempo inteiro. Eu vejo que essa região aqui tem proximidade à praia, você tem a energia eólica, que é a energia dos ventos, que é bem atuante aqui, entendeu? Então isso é um ponto sério. A experiência que me marcou extrafisicamente foi a chegada aqui no ambiente da casa de vocês. Eu senti nitidamente amparadores, banho de energia. Quando entrei lá no seu local de TENEPS, estava sentindo nitidamente o ambiente formado. Eu nem sabia que a atividade ia ser aqui na casa de vocês, mas isso me chamou a atenção. E me chamou a atenção porque eu fiz TENEPS já 2 vezes. E eu senti nitidamente os amparadores, trabalhando muito com energia. Então, isso me chama a atenção porque, assim, eu tenho certeza, qualquer pessoa aqui que começar a fazer TENEPS, ou quem já é tenepsista e pratica, vai ter um apoio sem tamanho dos amparadores, porque existe uma carência muito grande. Agora, por exemplo, o que eu senti aqui tem processo de efeito físico, tá? Então tem que ficar atento para isso. Agora, pode ser uma condição local, ou dessa circunstância, ou desse momento, mas não dá para ser ingênuo. Esse tipo de energia pode dar efeito físico, pode dar acidente, entendeu? Que foi o que você falou hoje lá, entendeu? Então tem que ficar de olho aberto. Agora, cara, o que mais que eu posso falar que chama atenção? Eu acho que a gente abordou vários assuntos aqui. Uma coisa que eu vejo muito aqui é a questão da opulência, da perdologia, da desviaciologia. É muito fácil a pessoa vir para cá e se perder em termos de programação existencial. Você tem muita possibilidade, entendeu? E a pessoa, quando vê, ela fica sem sentido para a vida dela. É tanta oferta, tanta oportunidade, tanta possibilidade, que se ela não tiver o foco, de fato, aonde ela quer chegar na vida dela, é muito fácil ela ser enrolada pela vida, entendeu? Ela entra dentro do que a gente chama do rolo compressor das inutilidades humanas. Ela está ali, está trabalhando muito, está produzindo muito, e vai o tempo inteiro com atividade, mas ela, dentro dela, ela sente que ela está deixando a desejar em relação aos potenciais que ela tem, entendeu? Então, eu acho que isso é uma outra coisa que me chama muito a atenção. Isso é uma coisa que a gente percebeu aqui, que eu já moro aqui 18 anos, e aí com a Conscienciologia 15, então a gente percebe, né, que a pessoa, às vezes, ela vem, eu quero ir para aí. Mas aí aqui, assim, tem que trabalhar, como no Brasil a gente também tem que trabalhar, mas porque aqui, se tu como se diz? Exato, então a pessoa fica, não, eu preciso fazer mais, agora eu tenho possibilidade de comprar isso, então tá, comprei esse carro, agora eu já posso trocar para esse outro carro, agora eu posso comprar um barco, agora eu posso comprar um avião, porque na verdade pode, né? Então a pessoa se perde, né? Depois de um tempo é que a pessoa, depois que ela comprou tudo que ela queria, ela pensa, nossa, mas e a minha Proex? Aí desvia, né? Muito fácil. Porque é muita opção, mas ao mesmo tempo é um desafio para uma pessoa que já tem um foco e queira, porque vai estar assim, ao redor. Porque muita tentação, muita sedução, né? Muitas ofertas, muita coisa para te tirar do trilho. Então, nesse sentido, eu acho um mega desafio. É mesmo.
Agora, por isso que eu acho que é importante, vocês ainda são poucos aqui, mas é muito importante esse tipo de encontro, de reunião, para trocar ideia, para conversar, e fora necessariamente do ambiente só de trabalho ou de uma unidade. Esse fortalecimento dos laços extra voluntariado da IC, isso é muito importante para fortalecer, para deixar um mais forte, cada um mais forte. O somatório das forças de vocês é muito superior ao que vocês pensam. Gente, eu vou dizer para vocês, eu sinto banho de energia nisso, sinto os amparadores. Outra coisa, uma coisa que eu não sei se vocês têm, mas vocês poderiam pensar em algum tipo de projeto coletivo, entendeu? Sei lá, por exemplo, fazer uma antologia aqui. Cada um escreve um capítulo de um livro sobre a experiência de vocês vindo para cá, sei lá, alguma coisa que todo mundo possa escrever um pouco. Eu acho que isso aí vai unir o grupo mais ainda. Isso é importante. É a sensação que eu tenho, entendeu? Eu me lembro que a Lilian Zolé e o Everaldo estiveram aqui fazendo uma dinâmica, né? E eu me lembro que o que a Lilian comentou foi exatamente isso, que ela percebia que nós éramos poucos, eu acho que nós éramos, não sei, 7, eu acho, né? Naquele momento, talvez 7, mas ela disse que ela sentia o mesmo padrão de amparadores que uma complementar, uma coisa assim, que era maior. Elas têm aqui muito amparo. É porque apesar de todo o processo extrafísico que tem, as dificuldades, a negatividade, o individualismo, como vocês estavam comentando e tudo, se você mantém o foco na positividade, nos amparadores, qualquer coisa que venha contra você, tentar entender o outro, tentar, olha, realmente aquilo ali, para aquela pessoa ela vê daquela forma, ela está me afetando dessa, mas eu vou tentar ajudar. Não sendo naivo, né, ingênuo, mas realmente tentando ver o lado do outro e ajudar e sair da agressividade, né? Porque aqui todo mundo é muito agressivo, né? Acho que um dos fatores bem importantes para a gente é tentar não ser agressivo nesse ambiente. Não sei se vocês vivem isso, mas eu, né, nos ambientes que eu trabalho, lidar com isso. Então, se a gente tenta sair dessa condição e tenta ficar fora e ser positivo e tentar ajudar, ser uma peça mesmo de ajuda, a gente cresce muito, né, no dia a dia. Não é fácil, ninguém está dizendo que maravilha, né, eu sei fazer isso. Não, é bem complicado, te põe na chapa quente o tempo todo, te faz avaliar os teus trafares o tempo todo, mas é uma grande chance, né, Mônica, como você falou, de poder se superar, de melhorar e de se ajudar, focalizar, né, no objetivo. E a gente também, é bom colocar assim, que a gente comentou muita coisa do belicismo e coisa assim, mas os Estados Unidos têm muita coisa positiva. É verdade. Né? Os americanos são pessoas, hoje em dia a gente está vivendo essa tendência aí mais anti-imigrantes, mas é um país de imigrantes e é aberto. A maioria dos americanos, eles gostam, eles querem aprender o idioma, eles, tu é do Brasil, ou tu é do México, qualquer lugar, eles gostam, eles são pessoas que se qualquer coisa que tu faz o tempo todo, chega a ser até irritante, às vezes, né? Thank you, I really appreciate it, thank you, o tempo todo, né, agradecendo, eles são pessoas, é um ambiente assim, não tem, a pessoa não tem aquela divisão, como às vezes no Brasil tem mais aquela divisão assim, divisão de classes, isso mesmo. Aqui nos Estados Unidos, não importa se o que eu faço, entende? Então é uma coisa mais aberta, o americano valoriza mais isso, então tem muita coisa positiva. Eu acho também o espírito comunitário. Eu também ia comentar isso, Mônica. Eu tive essa experiência quando eu fiquei agora no Brasil uns anos e morava no Rio de Janeiro, no Jardim Botânico, um bairro só de casa, e o meu vizinho botava o lixo dele lá de árvores e não sei o que, você podia reclamar ou não reclamar, era o direito dele e pronto. Eu me lembro que eu tive problema com vizinha por causa daquele negócio de mosquito, que ela comprou uma máquina e todo aquele fumacê ia para dentro da minha sala, sem avisar, ela saía de casa, sabe, uma coisa assim tão difícil depois, porque a gente já veio para cá em 90, quer dizer, depois de morar aqui muitos anos, essa volta para o Brasil e lidar com esse tipo de mentalidade foi muito difícil, muito difícil. E aqui a gente pode falar do individualismo e tudo mais, mas quando você está vivendo assim no teu neighborhood, você tem esse espírito comunitário, se junta e se ajuda. Isso fala no nosso, né? Nós vamos fazer. Eu acho que tudo tem um contraponto, né? A gente aqui pode realmente ter falado alguns pontos a serem melhorados,
Mas tem os lados, o lado positivo, né, aqui dos Estados Unidos, e eu vejo que essa questão do companheirismo realmente é um ponto forte. Agora, eu queria chamar a atenção a questão do amparo extrafísico. Só ler para vocês na página 4, o primeiro lá de cima, que é a questão da concentração. São anotações pessoais baseadas na fala do professor Valdo, da tertúlia Força Integral, especialidade Autopriorologia, do dia 5 de outubro de 2010. Eu estou puxando o assunto anterior que a gente debateu, tá? Que eu acho que é bem relevante. O problema é fazer a concentração prioritária na meta básica. Isso sempre ajuda. E aí vem os auxílios extrafísicos de todo jeito e de onde menos se espera. Se a intenção é boa e a favor de muita gente, o auxílio aparece. Ele sempre aparece. E agora com a Helrubex, o auxílio é maior ainda. Já viram a quantidade de amparadores que tem aparecido aqui? Pensam que isso é fácil? Não. Isso foi intensificado e tem de ser valorizado. Somos nós o ambiente que foi criado. Então, gente, por que eu quis trazer esse raciocínio aqui? Porque para mim é muito claro que tem muitos amparadores, né? Se vocês conseguirem acoplar com esse povo, vocês já estão tendo ajuda, mas vocês vão ter muita ajuda daqui para frente. A sensação que me dá é que vocês... isso aqui é uma inferência, tá? Eu não estou aqui vivenciando o dia a dia, mas me dá a impressão que vocês já foram muito judiados. Existe aqui a questão da pressão holopensênica, o trabalho não é fácil. Então é assim, você tem que dar um jeito de se manter, que é o desafio que está sendo comentado, de se manter acoplado com os amparadores, não esmorecer, não deixar desviar, que com o tempo você vai se fortalecendo, criando uma espécie de mitridatismo que vai te dando condições de ficar cada vez mais forte, e o trabalho uma hora abre. Eu não conheço nada em todas essas 3 décadas de conscienciologia que eu estou atuando, que se a pessoa não insiste, não atua, não persiste, não acaba abrindo. Mas a impressão que me dá, sabe, Patrícia, é que vocês já sofreram um pouco, que vocês já tentaram muitas coisas e parece que não engrena e não vai, entendeu? Mas é não esmorecer. Para mim é bem claro isso e o negócio daqui a pouco vai abrir. Só que talvez seja o caso, como o Rodrigo fala, de ver a questão da estratégia, entendeu? De abordar uma estratégia é diferente. Mas acho que é essa linha que o William estava falando, né? De você trabalhar mais com EAD, pode ser que seja por aí, entendeu? Nessa linha, César, assim, quando a gente vê essa demanda de energia, até que ponto o papel do voluntário da conscienciologia que está fora do seu país, que está aqui na Flórida, esse processo do nomadismo consciencial cosmoético, né, não se assemelha muito à itinerância. Se assemelha, muito. A docência itinerante, porque a simples presença daquela consciência é exemplarista, né? Ela não precisa às vezes estar dando uma aula, então tem questão de até de ver a expectativa do retorno de uma conscienciologia num país ou na Flórida, porque se a presença é exemplarista, se a pessoa pela simples presença, por fazer TENEPS, por todo um processo de remodelagem extrafísica, né, que acontece, que vai abrindo as portas, e tanto é o ponto, às vezes, de ancoragem que ainda está mais extrafísico do que intrafísico, às vezes, né? Então, você trabalha, às vezes você está fazendo, na verdade, ancoragem extrafísica da ciência, né? Você está ajudando. Tem uma frase aqui que você colocou como máximas do arquivo Máximos, que eu vou tomar na liberdade de ler, é do Valdo Vieira, da Enciclopédia da Conscienciologia, primeiro item de máximas, do verbete Subtarefa Relevante, Interassistenciologia, página 6.578, que é o voluntariado conscienciológico é o braço intrafísico da Helrubex. Então, se tem toda uma Helrubex, o voluntário que está aqui, ele aponta intrafísico. E o processo a oportunidade evolutiva dessa consciência voluntária é uma coisa fantástica, né? Porque ela vai viver em extrapolação. Ela, em tese, ela tem todo o potencial para estar em extrapolação, para estar conectada com os amparadores, para ter todo o investimento extrafísico a maior, porque ela que se disponibilizou a estar aqui. É uma microminaria. Então, o potencial disso, enquanto aporte para a própria consciência, é muito interessante para a ficha evolutiva pessoal. Pode ser um grande elemento e muitas vezes mais extrafísico do que propriamente intrafísico, para a gente não simplificar a análise dos retornos. Eu concordo com você, Patrícia, e a gente pode até ampliar mais esse ponto, né?
Porque assim, ó, se você tem amparadores que querem que o trabalho vá adiante, tem muita assistência para ser feita. Eu concordo com você, às vezes a gente tem que nivelar um pouco a expectativa que a gente tem e tem mais é que se acoplar com os amparadores e fazer aquilo que a gente pode fazer dentro do nosso nicho, né? Pelos amparadores que eu vi que tem aqui, por exemplo, uma TENEPS dessa, que vem um monte de amparador diferente aí, para mim é evidente, tem muito amparador aqui. Então quem for trabalhar com isso vai ter apoio. E é interessante você trazer essa abordagem. E aí é legal a gente estudar uma coisa que é a infiltraciologia. Uhum. Porque se o grupo voluntário é micro-minoria, ou às vezes a linha de atuação se aproxima muito mais da infiltraciologia, Perfeito. Né, enquanto infiltrado na SOCIM, do que às vezes no modelo tradicional de voluntariado conscienciológico. Né? Você está querendo dizer que talvez todos aqui sejam infiltrados dentro da SOCIM, mas é isso mesmo. Que como você dosa, para você criar expectativa de retorno, uma estratégia seria pensar como um infiltrado. Claro. Criar essa extrapolação para a infiltraciologia. Esse é um tema bacana de vocês estudarem em conjunto. Infiltração cosmética. Perfeito. Eu tenho bastante gente aí participando. Eu vou só ler aqui, gente. Antônio Magalhães está falando que está gostando muito do Calepino, dizendo que vai ter que sair, mas quer mandar um abraço a todos, em especial para a Mônica, para o Werner e para o Rodrigo. Tá bom? O Leandro Giraldelli está dando boa noite. A Eliane Vosló está falando, dizendo que: oi pessoal, aqui na verdade é o Rui Bueno, agora disfarçado de Eliane. Um abraço a todos. Carla, Sérgio, Patrícia e Rodrigo, estou vendo daqui e lembrando do encontro que tivemos aí. Saudades. Muito bom, César e Fernanda, pelo Calepino ao vivo. Valeu. Um abraço para você também aí, Rui. Andréa Teixeira. De que maneira podemos saber se somos nômades ou se estamos fugindo do local de onde deveríamos atuar? Aliás, existe um local mais certo ou mais adequado para atuar do que outros? Eu acho, André, que a resposta para essa sua pergunta é, acima de tudo, intraconsciencial. A pessoa, dentro dela, ela sabe nitidamente se ela está... Eu acho que se ela se sente útil naquilo que ela está fazendo, ela sente que ela está tendo um ganho evolutivo, isso é um grande indicativo de que ela está indo no caminho certo. Agora, para você estar fazendo esse tipo de pergunta, é bem provável, eu posso estar enganado, que você deve estar se questionando hoje da sua atuação, que a gente conhece um pouco, que a gente já conversou, né? E aí, isso você tem que responder para você, e não adianta você tentar buscar uma resposta externa de alguém, entendeu? Mas eu acho que você tem que ver dentro de você o que você sente. Acabou de aparecer um monte de coraçãozinho aí, não entendi. Gustavo Carvalho, boa noite. Gostaria de saber de vocês se há e como avaliam a condição de assistência multidimensional às crianças nessa região. Pergunto devido aos parques de diversão da Disney na região. Haveria alguma relação possível? Eu passo a palavra aqui para os colegas. O que vocês acham, gente? Se há e como avaliam a condição de assistência multidimensional às crianças. Vocês acham que tem um amparo, uma ajuda às crianças aqui nessa região em função dos parques da Disney? Olha, eu acho que uma manifestação mais relevante é o Museu de Ciência Novo de Miami. Isso, para mim, eu acho que é uma assistência às crianças, porque, claro que os parques têm uma série de elementos ali que podem ser assistenciais, mas eu achei que ali o Museu de Ciência Novo de Miami, o tipo de interação que ele dá para abrir a cabeça da criança com relação aos ecossistemas, à ciência, eles fazem experimentos, eu acho que aquilo ali, a parte vivencial para a criança pode ser muito importante, acho que tem amparo envolvido ali. Olha, o Gustavo, eu sou um cara que eu gosto muito da Disney. Gosto mais da Disney do que da Universal. E não tenho vergonha de falar, não. Eu falo para você, é interessante. A energia é boa. Eu noto que tem assistência, sim, dentro da Disney. Acho que essa assistência não é só para as crianças, acho que é para os pais também, entendeu? E é uma experiência interessante. Eu não sei se você já veio aqui, se você conhece, mas eu acho que a pessoa ela tem que vir aqui, é uma experiência que é uma experiência de vida, vale a pena.
A única coisa, claro, a pessoa tem que saber que é um processo, muitas vezes também de emoção, e ela tem que manter o raciocínio, o discernimento e tentar tirar algum aprendizado útil da vida, para a vida dela também, daquilo ali. Porque senão também ela vem, tem aquela injeção de ânimo ali durante algumas horas, depois ela retorna para o mundo dela, para o mundinho dela, e tem até um termo, né? Não sei se vocês já ouviram falar na depressão pós-Disney. Isso existe esse tipo de depressão. DPD, que é quando a pessoa... porque assim, ela está ali durante alguns dias submetida a tanto estímulo, numa bolha, submetida a tanto estímulo, que o que acontece? Tem a adrenalina envolvida, tem uma série de coisas. Quando ela volta para o mundinho dela, que ela volta a virar abóbora, às vezes dá essa depressão pós-Disney. Se vocês pesquisarem no Google, vocês vão ver que não é invenção, não. Isso existe, tá? Mas eu acho que, por outro lado, tem uma coisa muito interessante, que naquele momento, por um dia ou dois, é como se plotasse uma situação que aquela família ali interagisse de uma forma completamente diferente. E aquilo vai reter em cada um deles, mesmo voltando para a vida. Perfeito. E esvaziando aquilo, mas aquilo foi vivenciado teve uma função. Por isso, Mônica, que eu falei que eu entendo que é positivo, tá? Apesar de você achar que muita gente às vezes fala, né, que é para criança e tá, mas eu vejo que a energia é positiva e tem um saldo bem interessante. Eu me lembro de uma ocasião que o professor Hernandes veio para cá e ele comentou que a assistência de fato ocorreu naquela parada que tem na Disney. Na parada. Lembra que tem aquela apresentação com os artistas e tal. Tem uma limpeza extrafísica, né? E tal, e aquilo ali tem todo um processo energético por trás. E que a gente não faz ideia, né? Até certo ponto eu jamais tinha pensado nisso, porque a ideia que eu fazia da Disney e de muitas outras coisas aqui é que assim, é tudo muito fake, muito de mentira, né? E essas aglomerações de pessoas e tal, tudo isso acaba colaborando para que de alguma forma tenha uma certa limpeza, um certo trabalho energético. E a gente não pode ser ingênuo, né? Os amparadores vão usar dessa ferramenta de alguma forma, né? E esses shows que até aqui tem em muito maior quantidade do que em outros países, eu acho que tem a ver também. Não, com certeza, você põe todo mundo junto. Coloca o foco de todo mundo concentrado numa ideia positiva. As pessoas têm uma facilidade de desassimilação, né, maior, ao menos naquele momento. Né? Eu sei que tem um show, qual é aquele que é com o Mickey? Fantasmic. Aquele da água? Da água. Esse é um show fantástico. Dá para notar que tem assistência lá, entendeu? Sem falar que te faz pensar, né? Eu estou animado dessa vez, eu quero conhecer o avatar do Animal Kingdom, não é isso? Parece que você é levado para um planeta extraterrestre. Eu estou a fim de ir lá ver qual é isso aí. Agora, César, nós fizemos uma lista, né, Sérgio Carlos, que de repente o Sérgio Carlos pode até falar um pouquinho mais, de uma série de particularidades da Flórida, né? Então, por exemplo, a questão de ter aquela cidade the psychic capital of the world. Vocês querem pegar esse material que vocês fizeram? Cassadaga, né? Cassadaga. Como é que se fala? Cassadaga. É considerada a capital no mundo, a cidade capital, onde tem o maior número de psychics. E ela fica perto de Orlando. Sério? Perto de Orlando. Nossa, vocês tinham que fazer um trabalho sobre isso. Cassadaga. Cassadaga. E é o maior local de parapsíquicos. Psychics e médios no mundo nessa cidade. Local de mais parapsíquicos e médios no mundo. É interessante. Ela fica um pouco para cima. Não é tacada turística, não? Parece que não. Mas o que é interessante, tem a questão da NASA, todos os foguetes saem daqui, né? Isso é ampliação da cosmovisão. Isso é importante. Tem Orlando, com toda a parte da Disney. Tem essa cidade psíquica, né? Ou psychic, I don't know how, mas psychic. Tem os rios, o Everglades, a complexidade
do Holopensene daqui é impressionante. O museu do Thomas Edison e do Ford, né? E Fort Myers, que é muito interessante. O Thomas Edison tinha um laboratório aqui, e aí está lá, preservado. Daí tinha uma casa, e tinha um laboratório dele. Né? O Thomas Edison veio primeiro e depois ele vendeu lá do lado pro Henry Ford. Daí eles eram vizinhos e trocavam ideias. Cada deles. A cidade mais antiga dos Estados Unidos está aqui, tá? A St. Augustine. O Malcolm está falando aí, Malcolm Tafner, é Casadaga, perto de Orlando. É isso aí, é isso, Malcolm. Com 2 S, né? Gente, só para dizer para vocês, Gustavo Carvalho dizendo concordo com vocês, a Marília Santana falando, envio um abraço fraterno para os amigos evolutivos Rodrigo, Patrícia e Mônica. Estou feliz de estar com vocês nessa oportunidade. Um excelente trabalho a todos. Também parabenizando a gente aqui pela iniciativa. Gustavo Carvalho, estive por uns 15 dias e durante a TENEPS tive a percepção de várias crianças em processo de preparação para a reeducação. É bem interessante, Gustavo. Tem que ser observado. Tá? Será que eram intermissivistas? Talvez até intermissivistas aqui, né? A Fernanda está falando. Eu tive uma projeção onde, quando a gente estava no processo, no começo da reaprendência aqui, era mais complicado, porque realmente a gente tinha uma expectativa de que ia aparecer mais intermissivistas, mas foi interessante a amparadora falando comigo, não, mas é que eles ainda estão se preparando, né? Os conscientes ainda não, tem um grupo que é do teu grupo cargo, mas eles ainda não renasceram, não estão prontos, né? Então, não ressomaram. Então, a gente está esperando. Gente, a gente está quase se aproximando aqui da parte final da aula. Eu não vou aqui ler os demais raciocínios que eu coloquei, que estão em várias páginas. Eu só vou ler algumas máximas da Conscienciologia que eu acho que são bem interessantes e definem as ideias. Tem aquela que a Fernanda já leu, que o voluntariado conscienciológico é o braço intrafísico da Herbex, ok? Uma segunda máxima do professor Valdo, da tertúlia Dia do Detalhe, 14 de janeiro de 2011. O Pentágono é a monarquia do Zewa. Isso é uma coisa a ser pensada. Aí a outra dele também, da tertúlia Subtarefa Relevante, 25 de junho de 2010. Israel é o Estado americano que manda no Zewa. Isso é estilo, Valdo, né? Depois ali, gente, é a questão da qualificação do uso do dinheiro, né? Da perdologia. Isso a gente não precisa nem ler demais. Agora, isso eu achei interessante ler a terceira, do Reurbanizados, página 595. O dinheiro para o bilionário é um instrumento do teste do ácido capaz de assegurar o completismo ou incompletismo da programação existencial. Isso aqui é bem sério. Eu já vi ao longo da minha vida muita gente aqui, eu não tenho tantos anos de vida, mas eu já vi muita gente com muito recurso e que não soube usar e depois se arrepende extrafisicamente. Depois entra em Melex. Tem um ali que eu quero ler também, do Léxico de Ortopensatas, página 849. Os motivos mais comuns dos desvios da proexis são poder, dinheiro, política, prestígio e sexo, em geral a partir do orgulho e da vaidade. E aí ele termina dizendo, na página 531, o dinheiro é a causa principal de todo o escravagismo humano. Tá? Eu quero dizer para vocês, gente, que o Calepino Conscienciológico é uma obra que hoje está em fase já de editoração e está para ser publicada agora, nos próximos meses. A gente quer até o início do próximo ano estar com essa obra publicada. É um tratado, tem 1.300 páginas mais ou menos. O Dicionário de Máximas da Conscienciologia também é um livro, um tratado com 1.300 páginas, que agora está sendo só finalizada a primeira revisão, mas que está pronto. O Inexistências da Conscienciologia é também um livro que está pronto, está na epígrafe, em fase de revisão, no trabalho inicial. Proporções é um outro livro que está pronto e que a gente vai dar uma tertúlia matinal no dia 11 de novembro. Só que eu acho que não é transmitido online, então não adianta eu falar para vocês, né? Mas, gente, a gente está aqui, a gente costuma terminar com 1h45, por incrível que pareça, a gente já está conversando há 1h45. Então, a gente está se aproximando do final da atividade. Eu não sei se vocês queriam colocar alguma coisa a mais, alguma observação. César,
gratuita na Repreendência que se chama o Seminário dos Educadores Históricos. E qualquer pergunta pode entrar em contato com a Repreendência em Foz do Iguaçu. Tá. Então eu vou... E transmissão online. Tá, então deixa eu repetir de novo para todo mundo escutar. Dia 12 de outubro, Correto. vai ter uma atividade da Repreendência transmitida online, que é sobre reeducadores históricos. Começa às 9 horas da manhã. Começa às 9 da manhã. E vai até às 17h40. Tá. E vai até às 17h40. Ok, muito bom. Que mais? Acho que é isso, né? Tá. Eu quero falar aqui, só para fechar, o pessoal do Calepino está dizendo que Cassada é uma pequena comunidade não incorporada, localizada no condado de Volusia, Flórida, Estados Unidos, ao norte de Deltona. É especialmente conhecido por ter um grande número de médiuns e, consequentemente, foi nomeado a capital psíquica do mundo. O Leandro Giraldelli fala: por favor, o que vocês podem esclarecer sobre Venus Project, localizado na Flórida? Olha, Leandro, eu desconheço, vou pedir ajuda dos universitários. O que é o Sérgio? Fala aí o que é o Venus Project. Venus Project é um projeto, esqueci o nome dele agora. Eu O Jack é o mesmo senhor que fez o Jack Fresco. Ele é do Jack Fresco, o Venus Project. Ele comprou uma área perto do Lake Okeechobee. Lake Okeechobee é esse lago grande que você vê no mapa da Flórida. E ele tem um projeto de fazer uma cidade meio do futuro, que não tenha dinheiro, nada ali. E eu e a Carla fomos lá um dia, né? Mas eles têm só umas 2, 3 construções e se quiser visitar hoje, teria que pagar. Tem as maquetes, mas não tá assim não chegou nem perto. Ele tem a área, tem umas 2, 3 casas, eu acho que é a filha dele que cuida agora. Tá. Ele já faleceu agora. E ele está perguntando, Leandro, se pode ter isso correlação com a reurbanização extrafísica, que a gente abordou aqui na aula hoje. Teve gente comentando que ali perto, a gente não sabe, isso aí foi outras pessoas comentando com a gente, que ali perto do Lake Okeechobee teria uma comunidade extrafísica mais avançada. Eu não percebi nada. Entendi. Ok. Então, Leandro, a gente tentou ajudar aí com um pouco sobre o Venus Project. O Silo Zanin está perguntando qual editora que vai ser publicado. Silo, vai estar disponível no site shopcons.com.br, shopcons com CHOP, né? shopcons.com.br. Vai ser a Editares ou a Epígrafe, uma das duas, e vai ser em breve. E eu quero aproveitar, já que eu estou falando do Shopcons, e chamar a atenção que tem 2 livros que estão sendo vendidos lá que eu acho que são bem interessantes e importantes. Um deles é o Léxico de Ortopensatas, a 2ª edição, que a primeira edição foi feita com Valdo em vida, tinha 2 volumes. E essa 2ª edição, ela está com um volume a mais. Ela vai ter o 3º volume, que foi um volume que o professor Valdo deixou indicado em vida para ser publicado assim que ele morresse, né? Então seria a primeira obra, a última obra dele e a primeira obra póstuma, né? E é de autoria dele mesmo. Só que assim, foi tudo mesclado e ordenado por ordem alfabética junto com os 2 volumes já existentes. E ele já está em venda pelo Shopcons. E um segundo volume que eu quero chamar a atenção é o História em Quadrinho do Cristo Espera por Ti, que chama-se As Senhas de Charlotte. É a adaptação daquele romance histórico. O professor Valdo falou muito nas atividades e tem uma evocação bem legal. E a gente fez a conversão para a história em quadrinhos, mas incluindo imagens dele em Uberaba, criança, o encontro dele com o transmentor, com uma série de amparadores, dando tertúlia no Tertuliarium. E é uma edição de luxo. São só 500 exemplares e o valor não está alto, é R$280. Não está alto para nós, muito menos para vocês aqui. Então é tipo $70. E é uma edição com capa dura, a página é A3, é uma página grande, toda colorida, um papel especial. Então não vai ser feito mais esse exemplar e são só 500 exemplares. Fica a indicação para o pessoal adquirir, né? O Leandro Giraldelli está dizendo grato a todos e falando também, conheço sim, tem um livro, gostaria de saber sobre as parapercepções quanto a esse projeto, já foi comentado, e com isso a gente encerra então as participações online, tá? Mais algum comentário, gente? Está tudo bem até aqui? Todos bem?
Espero que a atividade tenha sido bacana, se tenham gostado. Para a gente foi um prazer. Eu quero agradecer mais uma vez a disponibilidade, o carinho, a atenção de vocês virem aqui presencialmente, participar, interagir. Tomara que hajam outras oportunidades. Eu, particularmente, de vez em quando tenho vindo para cá, vou continuar vindo. A gente pode retomar um outro Calepino com um tema eleito por vocês numa outra oportunidade, né? Quero lembrar que a nossa turma teve ali pico de 20 e pouquinho de pessoas, 8 presenciais, então vamos considerar uma turma de mais ou menos 30. É um dia típico, que o nosso dia é domingo à noite, depois vai ficar disponível no Facebook. Eu imagino que deve beirar perto aí de umas 1000 visualizações, então é um tema bem específico, eu acredito que a gente atingiu o objetivo, né? E quero chamar a atenção que o próximo Calepino Conscienciológico vai ser domingo agora, a partir das 5 horas, horário de Brasil, transmitido online, na página do Facebook do Calepino, né, essa que vocês estão assistindo, e vai ser com o pesquisador Willy Dressler Leiva. E o tema que ele vai trazer é um tema bem interessante, que é pouco explorado dentro da Conscienciologia, que são as relações interveiculares da consciência. É um capítulo do livro 700 Experimentos da Conscienciologia que aborda a relação entre os veículos de manifestação, ou seja, a soma, o energossoma, o psicossoma e o mentalsoma. Então, é uma aula bem específica, um tema que eu acho que vai agregar muito à pesquisa que ele fez. Eu já vi uma parte do material dele, achei bem interessante e eu solicito a todo mundo que está em casa para prestigiar essa atividade, se puder presencialmente, se não, entrar online. E no mais é isso. Meu muito obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima então, ok? Obrigada. Então valeu.